Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje dar continuidade à introdução à física, hoje falando então sobre múltiplos e submúltiplos. Vamos para a tela aqui do computador? Para falar então sobre os múltiplos e submúltiplos, às vezes vamos falar antes então sobre a questão de medidas. Hoje nós temos padrões de medidas para o metro, milímetro, centímetros e coisas do tipo. Com isso, foi-se necessário observar que às vezes trabalhamos com números muito grandes, com números que precisamos representar diversos zeros. Como assim? Um exemplo no caso, 10 GB. É um número com bastante zeros, certo? Então, para isso foi criado os múltiplos e submúltiplos, que no caso o giga é um deles, beleza? E muitas das vezes, a utilização das medidas normais se torna então limitada. Ela se torna limitada para nós. Nós temos um limite e um teto para ele. Por esse motivo, então, que ocorreu a criação dos múltiplos e submúltiplos. Mas se necessário realizar medidas diferentes do padrão que nós utilizamos, nós vamos utilizar algumas medidas que é mais comum e mais usuais no nosso dia a dia. As unidades que são menores que o metro, a gente chamamos ela então de submúltiplos. No caso, elemento abaixo do múltiplo, certo? Sub que vem de baixo, certo? Então, submúltiplos é as unidades abaixo do múltiplo principal. No exemplo, no caso, o metro nós temos diversos elementos que é abaixo dele, como o centímetro, decímetro e o milímetro, certo? E também temos as unidades que são maiores do que o elemento básico, o múltiplo principal, que é o metro. No caso, então, a gente chamamos de múltiplos, que são o quilômetros, o hectômetro, o decâmetro, todos eles são maior do que o metro. É uma escala maior que consegue se trabalhar com mais intensidade, certo? Com valores maiores. Nós vamos ver agora algumas medidas mais usuais para os múltiplos e submúltiplos. Essas unidades, como já falado, para os números menores, a gente chamamos de submúltiplos. E para os números maiores, múltiplos, beleza? Então, aqui são unidades que geralmente se utiliza, que é giga, como eu exemplifiquei anteriormente, mega, quilo, cento, milo, micro e nano. Essas daqui são unidades que a gente utiliza com uma certa frequência. Com isso, esses fatores aqui multiplicador, que representa 10 a nona, ele quer dizer o quê? Quer dizer então que nesse valor aqui, o fator multiplicador elevado a nona é igual a quantos zeros? 3, 6, 9 zeros, certo? Então o fator multiplicador dele é por um número com 9 zeros, beleza? E assim sucessivamente. Temos os demais parâmetros. Quanto à questão de notação científica, porque aqui no caso o fator multiplicador está representado em notação científica, não se preocupe por enquanto, pois mais à frente vamos utilizar e aprender realmente como proceder, beleza? Então, regras gerais para o uso, para empregar isso no nosso dia a dia, nos nossos cálculos que a gente vamos fazer. Quais são elas? Primeiro, os símbolos do prefixo não são espaçados entre o símbolo do prefixo e o símbolo da unidade. O que é que você quis dizer com isso, Emanuel? Exemplo no caso, a gente queremos utilizar o quilômetro. O quilômetro, a gente utiliza o quê? Os dois elementos próximos. Nós não pegamos e colocamos o K aqui e o M separado. Não tem, no caso, esse espaço aqui.
certo? É um colado ao outro, juntinhos, beleza? Isso aqui é o que eu quis dizer com essa frase. E os prefixos compostos, formados pela justaposição de vários prefixos, não são admitidos, beleza? Como assim? Não são admitidos. O que é que acontece? Nesse caso aqui, um exemplo, 1 nanômetro, certo? 1 nanômetro, porém, nano é igual a 10 a menos 9, certo? Então, milímetros e micro, certo? Então, o micro, milímetros, é 10 a menos 3 e o micro é 10 a menos 6. Ao fazer o cálculo aqui, daria igual a 10 a menos 9. Porém, isso aqui não é permitido devido a esse cálculo aqui, certo? Porque não é permitido utilizar dois prefixos, duas justaposição de prefixos, beleza? A unidade da massa é a única unidade de base cujo nome contém o prefixo. Como assim? Os nomes dos múltiplos e submúltiplos são então formados pelo acréscimo dos prefixos da palavra grama, certo? Como assim? Um exemplo aqui no caso, 10 a menos 6 quilogramas é igual a 10 a menos 3 gramas, que é igual a 1 microgramas, certo? A 1 miligramas, beleza? Então, a grama em si, nós podemos fazer modificações para que ela modifique o prefixo. É o único caso, é a exceção, como quase tudo na nossa vida temos as exceções, esse daqui não poderia ser diferente, beleza? Porém, nunca poderá ser dito 1 micrograma. Aí, ó, no caso. A mesmo exemplo no caso aqui de cima, que não é permitido utilizar dois prefixos, beleza? Um prefixo, ele não deve ser empregado sozinho. Somente a questão do prefixo mesmo em si. Não é para ser empregado dessa forma. Ele é para ser empregado quando temos uma unidade de medida, certo? Seja ela grama, seja ela metros, seja ela litros ou qualquer coisa do tipo. Exemplo aqui no caso, utilização de 10 a sexta metros cúbicos, tratando então de volume. Porém, nunca podemos chegar aqui e colocar, ó, mega metros cúbicos. E cadê o valor? É necessário então termos o elemento descrito, beleza? Por hoje então, galera, ficamos por aqui e no próximo assunto, que já em certa parte vocês viram aí eu falando, né, basicamente, mas na próxima parte vou detalhar especificamente cada ponto e, consequentemente, para vocês terem um melhor embasamento referente ao conteúdo, beleza? Então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.